Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Quizards. Bom, vamos direto ao ponto. Como a gente consegue entender um mar gigante de dados quando eles estão todos amontoados em blocos? Hoje, a gente vai pegar esse assunto que parece um bicho de 7 cabeças matemático e transformar em algo super simples. Vamos dominar as medidas de posição e dispersão para dados agrupados. A nossa agenda de hoje é a seguinte: 1. Dados agrupados. 2. O desvio padrão. 3. A classe modal. 4. Cálculo da mediana. E 5. O nosso famoso resumo e superquiz. Vamos nessa? Parte 1. Dados agrupados, posição e dispersão para dados agrupados. Para começar a entender, imaginem que a gente precisa analisar os salários de 25 funcionários de uma empresa. Mas em vez de uma lista enorme, um por um, os dados estão agrupados em 3 faixas, ou seja, as nossas classes. De R$ 2.000 a R$ 4.000, temos 4 funcionários. De R$ 4.000 a R$ 6.000, são 13. E de R$ 6.000 a R$ 8.000, temos 8 pessoas. O grande truque para calcular qualquer coisa aqui é usar o ponto médio de cada classe. Por exemplo, na primeira faixa, o meio exato entre 2.000 e 4.000 é 3.000. É exatamente esse número que vai representar todo esse grupo nos nossos cálculos. Então, o ponto crucial é que para encontrar a média salarial da empresa, a gente multiplica esses pontos médios pela quantidade de funcionários em cada grupo, soma tudo e divide pelo total de 25 pessoas. O resultado dessa média ponderada é exatos R$ 5.320. Parte 2. O desvio padrão. Cálculo do desvio padrão. Legal. Agora que já sabemos a média, a gente precisa medir a dispersão, ou seja, o quanto esses salários se afastam daqueles R$ 5.320. Dá para quebrar essa fórmula que parece assustadora em 3 passos simples. Passo 1. A gente encontra a diferença de cada ponto médio em relação à média e eleva ao quadrado. Passo 2. Fazemos a média de tudo isso para encontrar a nossa variância, que nesse exemplo dá 1.817.600. E o passo 3, que é onde a mágica acontece, a gente extrai a raiz quadrada dessa variância e, extraindo essa raiz quadrada, chegamos ao desvio padrão, que dá aproximadamente R$ 1.348,18. Essa é a nossa medida mais prática. Ela fica na mesma moeda que o salário e mostra de verdade a variabilidade dos pagamentos na empresa. Parte 3. A classe modal. Determinação da classe modal. Pode respirar fundo agora, turma. Já passamos pela parte mais pesada dos cálculos. A classe modal é, de longe, o conceito mais simples de hoje. Por definição, ela é simplesmente a classe ou intervalo que apresenta a maior frequência absoluta num conjunto de dados. Basicamente, é o lugar onde tem a maior concentração de informações. Trazendo isso de volta para nossa empresa, qual faixa salarial tem mais gente? Exatamente a faixa do meio, que vai de R$ 4.000 a R$ 6.000, abrigando 13 dos 25 funcionários. Então, sem sombra de dúvida, essa é a nossa classe modal. Parte 4. Cálculo da mediana. Chegamos no nível chefão da nossa explicação, a mediana. Ela é aquele valor que divide a nossa amostra bem no meio. Mas pensem aqui comigo, se os nossos dados estão todos trancados dentro daquelas faixas salariais, onde é que está a mediana? Como a gente encontra o valor exato que representa a marca dos 50%? O nosso plano de mestre é o seguinte. Primeiro, a gente vai acumulando as porcentagens. A primeira faixa de salário tem 16% dos funcionários. A segunda faixa tem 52%. Somando as duas, a gente já chega em 68%. Opa, se já passamos da marca de 50, significa que a nossa mediana está escondida lá dentro desse segundo intervalo. Daí para frente, é só usar uma regra de proporção matemática para achar o ponto exato. E a matemática nunca falha. Resolvendo essa proporção, a gente descobre que o salário mediano exato é de aproximadamente R$ 5.307,69. Muito bom, pessoal. Acabamos de conquistar o cálculo mais desafiador sobre dados agrupados. Parte 5. Resumo e superquiz. Aqueçam os motores, porque agora é a hora da verdade. Mas antes do superquiz começar, vamos fazer um resumo na velocidade da luz. Gravem bem isso. Usamos o ponto médio para encontrar a média. Tiramos a raiz quadrada da variância para achar o desvio padrão. A maior frequência absoluta sempre nos dá a classe modal. E usamos a proporção dos 50% para encontrar a mediana. Tudo pronto? O nosso superquiz começa agora. Pergunta 1. O que define a classe modal em um conjunto de dados agrupados? 5 segundinhos rolando. Tempo esgotado. A resposta é a classe com a maior frequência absoluta. Ponto garantido para quem lembrou dessa.
Vamos para a pergunta 2. Para calcular a média, o que a gente usa para representar os valores de toda uma classe? Mais 5 segundos na tela. E a resposta correta é o ponto médio do intervalo. Eram aqueles valores de 3.000, 5.000 e 7.000 do nosso exemplo, lembram? Já passamos da metade. Pergunta 3. Qual é a relação matemática entre a variância e o desvio padrão? Valendo 5 segundos. Resposta: o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Esse é um passo fundamental para qualquer análise de dispersão. Última pergunta do nosso super quiz, pergunta 4. A mediana divide nossos dados em duas partes iguais, representando qual porcentagem para cada lado, tempo rolando. E a resposta final é 50% de cada lado. Parabéns para quem gabaritou tudo. Nossa turma provou que domina matemática hoje e que todo mundo aqui é um verdadeiro quizard. Antes da gente fechar essa explicação, fica aqui um desafio final bem provocativo para a turma debater. Pensem bem sobre a ideia de dispersão. Se todos os salários daquela empresa aumentassem em exatamente R$ 100, a variância dos dados ia mudar ou ia ficar a mesma? Todo mundo pode deixar as respostas e qualquer dúvida que tenha sobrado aqui embaixo nos comentários. E se essa nossa análise ajudou a descomplicar as coisas, não esqueçam de seguir o canal Quizards, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like. Um abraço e até a próxima jornada de conhecimento, turma!